Boa noite, eu sou a Dani e hoje você está ouvindo As Mil e Uma Noites, adaptação livre da coletânea de contos folclóricos de origem persa, árabe e indiana, disponível em domínio público. Se você gosta de histórias assim, inscreva-se no YouTube e no Spotify para acompanhar os próximos episódios. Yamlika, a Rainha das Serpentes. Conta-se, ó afortunado rei, que em tempos antigos viveu um sábio grego chamado Daniel. Era respeitado por seu vasto conhecimento, mas não tinha filhos. Desejando deixar herdeiro de sua sabedoria, reuniu todos os seus livros e manuscritos. Pressentindo que a morte se aproximava, reduziu 5.000 volumes a 100, depois a 10, e por fim, a uma única folha que continha a essência de todo o seu saber. Sentindo o fim próximo, lançou os livros ao mar para que ninguém os profanasse e entregou à esposa a folha final. Não verei nosso filho, disse. Mas se ele ler e compreender este manuscrito, tornar-se-á o mais sábio dos homens. Dá-lhe o nome de Hasib. Morreu logo depois. O menino nasceu e foi chamado Hasib. Cresceu belo, mas preguiçoso. Aos 15 anos, nada fazia. Tentaram casá-lo, mas ele não se interessava por responsabilidade alguma. Por sugestão de vizinhos, compraram-lhe um machado e um asno para que trabalhasse como lenhador. Um dia, enquanto cavava ao redor de uma árvore, encontrou uma placa de mármore no chão. Chamou companheiros e juntos removeram-na. Sob ela, havia uma sala subterrânea cheia de jarros. Desceram. Abriram um deles. Estava cheio de mel. Hasib ficou maravilhado. Seus companheiros pensaram no lucro e começaram a retirar os jarros. Quando todos já estavam fora, decidiram abandoná-lo no subterrâneo para dividir entre si o tesouro. E Hasib ficou preso. Explorando o local, encontrou uma fenda na parede. Alargou-a e atravessou. Chegou a uma galeria que terminava à beira de um lago cristalino, aos pés de uma colina de esmeralda. À margem do lago, erguia-se um trono de ouro, incrustado de pedras preciosas. Em torno dele, 12.000 cadeiras ocupadas por mulheres de extraordinária beleza. Da cintura para cima, humanas. Da cintura para baixo, serpentes. No centro estava a rainha. Hasib aproximou-se com reverência, e a rainha o chamou. Sê bem-vindo, jovem conduzido pelo destino. Conta-me tua história. Ele narrou tudo, e a rainha sorriu. Permanece conosco alguns dias, e para que compreenda melhor o mundo, ouvirá uma história.
Assim falou Yamlika, a rainha das serpentes. A história de Bulukiya. Havia no reino de Israel um soberano sábio que, antes de morrer, recomendou ao filho Bulukiya que examinasse tudo o que possuía. Após a morte do pai, Bulukiya encontrou um pergaminho antigo e nele estava escrito: quem desejar governar homens, gênios e criaturas deve obter o anel do profeta Salomão, que está na Ilha dos Sete Mares. O texto dizia ainda que para alcançar tal ilha, seria preciso encontrar uma planta cujo sumo permitiria caminhar sobre as águas. Bulukiya reuniu sacerdotes e sábios. Disseram-lhe que apenas Afã conhecia os caminhos secretos. Afã aceitou guiá-lo. Viajaram pelo deserto até que Afã desenhou um círculo na areia e abriu-se uma passagem subterrânea. Desceram e chegaram ao reino de Yamlika, onde encontraram o lago encantado. As plantas do jardim falavam, cada uma exaltando seus poderes. Uma delas cantava: aquele que esfregar os pés com meu sumo poderá caminhar sobre os mares. Era a planta procurada. Colheram-na e partiram. Esfregaram o sumo nos pés e caminharam sobre o mar como se fosse terra firme. Enfrentaram monstros marinhos, criaturas gigantescas, ilhas de ouro cujas flores se transformavam em pó dourado, árvores que davam frutos em forma de cabeças humanas, visões tão maravilhosas quanto perturbadoras. Sobreviveram a mares escuros e longas jornadas até chegarem à ilha final. Ali, ao tentar colher uma maçã, ouviram uma voz: se tocar neste fruto, será destruído. Um gigante surgiu diante deles. Como ousa ignorar a razão pela qual é impedido de tocar nesses frutos? Bradou o gigante. Não sabe que Adão, pai da humanidade, desobedeceu ao Senhor ao provar o fruto proibido? Pois não repita o erro. Busca teu alimento em outro lugar. Dizendo isso, afastou-se. Bulukiya e Afã continuaram sua jornada em busca do túmulo do profeta Salomão. Após vagarem por muitas ilhas, chegaram a uma montanha de âmbar. Em seus flancos, abria-se uma gruta magnífica, cujas paredes e teto brilhavam como se fossem feitos de diamante. A luz ali parecia eterna, como se dia e noite coexistissem. Avançaram por longos corredores, até alcançarem uma vasta sala cintilante. No centro, erguia-se uma cama de ouro maciço, e sobre ela jazia o corpo do profeta Salomão, intacto,
com o anel mágico ainda no dedo. A fã aproximou-se e ensinou a Bulukia as palavras secretas que deveriam ser pronunciadas para que o anel deslizasse do dedo. Mas, tomado pela ansiedade, Bulukia trocou a ordem das palavras. E o erro foi fatal. Uma gota de diamante líquido desprendeu-se do teto e caiu sobre a fã, reduzindo-o instantaneamente a cinzas. Aterrorizado, Bulukia fugiu da caverna e correu até a praia, onde pretendia usar novamente o sumo da planta para atravessar o mar. Mas descobriu que o frasco havia sido danificado. Ali teria morrido, perdido e desesperado, não fosse a chegada repentina de um exército de afritas, marídeas e ghouls que patrulhavam a ilha. Bulukia suplicou por auxílio. Disseram-lhe que apenas o grande Sakar, senhor das terras que outrora haviam sido dominadas por Salomão, poderia ajudá-lo. Num instante, foi conduzido pelo ar, atravessando mares e montanhas, até o palácio do poderoso Sakar. O rei dos gênios o recebeu com cortesia e ouviu sua história. Em seguida, ordenou que fosse levado de volta à entrada do mundo dos homens. Quanto ao Anel de Salomão, aquele que confere domínio sobre criaturas visíveis e invisíveis, permaneceria onde estava, guardado na Ilha dos Sete Mares, protegido pelos gênios até o fim dos tempos. A história que é toda mentiras. Conta-se, ó afortunado rei, que certa noite o califa Harun ar-Rashid foi tomado por uma insônia persistente. Mandou chamar o poeta Abu Nawas e disse-lhe: Ó Abu Nawas, estou inquieto. Nada me divertirá mais do que ouvir uma história composta apenas de mentiras do começo ao fim. Se for capaz de contá-la sem que nela exista um único grão de verdade, recompensar-te-ei generosamente. Mas se escorregar e disser alguma coisa verdadeira, pagará a tua cabeça. Abu Nawas empalideceu. Mas não havia como recusar um pedido do califa. Pediu vinho, bebeu um pouco para ganhar coragem e começou. Ó comandante dos fiéis, quando eu nasci, minha avó entregou-me ainda bebê para que eu a distraísse. Levei meu pai nos ombros e saí para passear com ele pela cidade. Mas eu chorava tanto que nada o fazia calar-se. Até que vi um cesto de ovos à porta de uma quitanda. Apontei para ele e disse: quero um desses. Compraram-me um ovo. Fiquei radiante. Ao chegarmos em casa, deixei-o cair. O ovo quebrou-se
e dele saiu um pinto. O pinto começou a crescer. Cresceu tanto, tão depressa, que ficou do tamanho de um camelo. Não imagina, ó comandante dos fiéis, a quantidade de alimento que aquela ave devorava. Minha avó, preocupada, me disse: leva esse galo para a floresta e o usa como animal de carga. Assim fiz. No dia seguinte, porém, acordei com um ferimento nas costas. Dali brotava um ramo verde. Em poucas horas, tornou-se uma nogueira imensa, com galhos tão vastos que não se podia ouvir um ramo chamar pelo outro. Quando chegou o tempo da colheita, 12 homens foram necessários para colher as nozes. Ao final, minha avó pediu que eu verificasse se restara alguma fruta esquecida entre as folhas. Examinei a árvore e encontrei apenas uma noz no topo de um galho. Peguei o que parecia ser uma pequena pedra e atirei-a. A noz caiu, mas a pedra revelou-se um enorme torrão de lama que se espalhou e formou uma planície tão vasta que cobriu todos os ramos da nogueira. Encantada, minha avó mandou arar a terra. Foram necessários 12 bois durante um mês inteiro para preparar o solo. Perguntamos aos lavradores o que deveríamos plantar. Sugeriram gergelim. Semeamos gergelim. Logo chegaram outros lavradores, que, ao saberem do plantio, começaram a rir. Gergelim em terra virgem? Deveriam plantar melancias. Minha avó ordenou que recolhêssemos todas as sementes. Quando as reuni, faltava uma. Mandou-me procurá-la. Procurei por toda parte. Ao entardecer, vi uma formiga carregando a semente desaparecida. Tentei tomá-la, mas a formiga puxava de um lado e eu do outro. Por fim, o grão se partiu ao meio, e dele jorrou um rio de óleo de gergelim, tão largo e profundo quanto o Tigre. Decidimos então plantar melancias. Quando amadureceram, fui vigiar a plantação. Num dia de calor, escolhi a maior de todas para poder comer. Cortei-a. Ao enfiar a faca, ela atravessou a polpa e caiu dentro da melancia. Olhei para dentro e vi uma cidade inteira. Entrei. As ruas estavam cheias de gente. Mas algo me intrigava. Todos caminhavam sem cabeça, embora parecessem orientar-se perfeitamente. Logo vi uma multidão reunida em torno de um pregoeiro que gritava: "Quem perdeu uma cabeça?" Aproximei-me. Ele segurava uma cabeça nas mãos. "É a minha", disse. Outros também reivindicaram a mesma cabeça. O pregoeiro então declarou:
Lançarei a cabeça ao alto. Ela cairá sobre o verdadeiro dono. Atirou-a. A cabeça subiu aos céus, desceu e veio pousar diretamente sobre meus ombros. Olhei ao redor e tudo havia desaparecido. Não havia cidade, nem plantação, nem nogueira, nem galo do tamanho de camelo, nem pai nos meus ombros quando eu era recém-nascido. E assim, terminei minha história. O califa ficou em silêncio por um instante. E então caiu na gargalhada. Não é em vão que te chamam príncipe dos poetas. Jamais ouvi tantas mentiras reunidas numa só narrativa. E ainda assim, quase me fez acreditar nelas. E recompensou Abu Nawas com um rico traje de seda e um saco cheio de ouro.